Bem-vindos de volta, aqui é o Paulo falando. No vídeo anterior, nós vimos como alterar uma variável utilizando o useState. E nesse vídeo nós vamos aprender como alterar as propriedades de um objeto. É, Retornando aqui ao nosso projetinho anterior, eu vou criar aqui um novo componente para a gente trabalhar. HF. Bom, ele vai ser um formulário, vou chamar ele de HFForm. Nesse formulário eu vou criar aqui dois inputs para a gente poder simular um formulário. São dois inputs de captura simples, onde eu vou capturar o nome e o sobrenome do usuário. Como nós vimos no treinamento anterior, no vídeo anterior, para a gente poder utilizar useStates, eu preciso fazer primeiramente o import, né, do React. E depois de fazer o import, eu preciso declarar o meu state aqui para poder manipular. Exatamente como na aula anterior, no vídeo anterior, o state, na verdade, é uma função, o useState é uma função que me retorna, né, dois parâmetros, um array com dois objetos. O primeiro objeto é a função, na verdade é a variável, perdão, a variável que eu quero manipular, e o segundo parâmetro é a função para manipular essa variável. Se você está chegando agora e não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar na descrição o vídeo da aula anterior para você começar a entender melhor esse conceito, porque vai te ajudar bastante, tá bom? Então, aqui como na aula anterior, eu vou declarar uma variável, eu vou chamar ela de nome, e a função que eu quero capturar de volta, eu vou chamar ela de setNome. E eu vou chamar o meu state da mesma forma, meu useState da mesma forma, só que, diferente da aula anterior, ao invés de eu passar uma variável, um tipo primitivo, como inteiro ou string, aqui eu vou passar um objeto na notação JSON JavaScript. Esse objeto eu vou colocar duas propriedades nele, a primeira nome, name, isso, que é uma string, e a segunda propriedade, last name, também uma string, exatamente como a gente fez nos componentes aqui. E a ideia é que conforme eu manipule esses dois inputs, eu altere automaticamente esse objeto nome aqui, né, tendo o name e o last name, né, que eu estou capturando. Então, seguindo aqui com com essa aula, o que eu vou fazer agora, para manipular, se vocês lembram na aula passada, eu preciso chamar uma função, né, aqui como eu tinha no contador, que executa esse setNome aqui, passando os valores que eu quero para esse objeto. Eu vou fazer de uma forma bem simples, depois eu vou mostrar para vocês como vocês podem incrementar e melhorar esse fluxo aqui. Primeiramente eu vou rodar a minha aplicação, né? Deixa eu salvar aqui. Eu vou voltar aqui para o meu formulário. Vou tirar esse console daqui. Vou tirar meus componentes anteriores que estavam aqui, certo? E vou colocar o meu componente novo para ele ser exibido assim que a gente rodar a nossa aplicação. Então eu vou rodar ela aqui. Ele vai subir já a aplicação, exibindo já o formulário, certo? Tá subindo aqui, ok, abriu. Ele vai abrir o formulário, eu vou só tirar aqui para abrir uma nova na porta 3000, a porta default. Bom, nós temos aqui então os meus dois inputs, assim como a gente viu dentro da página que nós criamos, temos os nossos dois inputs. Agora eu preciso das funções, até porque eu digitando aqui não acontece nada. Eu preciso chamar as funções e exibir também aqui. Vou até criar uma div diferente, onde eu vou exibir o nome,
E aqui eu vou chamar o meu nome, que é a minha variável que eu quero manipular. Na verdade, aqui ela é uma variável do tipo objeto. Repare que ela aqui, o meu Visual Studio Code, ele já pegou ali, mostrando uma tipzinha com os dois parâmetros, name e last name, que foi o que eu defini como valor inicial aqui. Então eu quero do meu nome, eu quero pegar a propriedade name, certo? E aqui o sobrenome é. E da mesma forma eu vou pegar aqui a minha propriedade nome, né, o meu objeto, nome, ponto, e vou pegar o last name dele. E assim, ainda não vai acontecer nada, só vai exibir os textos aqui, porque eu não estou chamando as funções que vão executar a alteração do meu state. Eu vou chamar essas funções aqui agora, exatamente como nós fizemos nas aulas anteriores, né? Eu vou chamar aqui uma funçãozinha do meu input, que é o onChange, certo? Esse onChange, eu vou passar um objeto aqui que representa o meu input, né? E aqui eu vou executar a função que ele me retorna aqui no meu setState, no meu useState aqui. Ele me retorna a função para manipular esse cara aqui, a minha variável, meu objeto. Então eu vou chamar aqui setNome, ele já identificou aqui, e exatamente como no fluxo anterior, né, na aula anterior, eu chamando esse, faltou só aqui um igual, eu chamando esse setNome, ele vai atribuir para esse objeto nome aqui os valores que eu estou passando no meu target, aqui no meu E, né, na minha variável. Mas como é que eu chamo isso? Como é que eu faço isso? Na aula anterior nós vimos que para você alterar o valor, basta você chamar aqui e passar um valor, por exemplo, quando é um tipo primitivo, e ele vai automaticamente alterar esse valor. Porém, aqui nós temos um objeto, então para alterar o objeto nós precisamos novamente de um objeto. Só que aqui a gente vai reparar o seguinte, a gente vai usar uma conotação do JavaScript chamada spread operation, onde eu não quero atualizar todo o meu objeto, eu quero atualizar apenas uma propriedade dele. Então, o primeiro parâmetro aqui que eu vou passar é uma cópia do meu objeto. Estou passando uma cópia dele aqui. E agora eu dou um vírgula e eu especifico qual propriedade desse objeto eu quero alterar. Eu quero alterar a propriedade aqui, ó, name dele. Então eu vou passar aqui name igual. Eu estou captando esse valor aqui do meu input. Então eu vou pegar aqui do e.target.value. Ok. Com isso, eu estou atribuindo ao meu objeto nome o valor que eu estou digitando aqui no meu campo, né, passando diretamente pela função change. Vamos ver se está funcionando? Então, teoricamente, se eu digitar aqui Paulo, olha só, no campo ali de baixo, ele já consegue exibir exatamente, que é aqui, ó, o que eu estou setando para cá. Seguindo essa mesma lógica, a mesma coisa vai servir para o componente, só que a gente tem que alterar um único detalhe aqui, que você já deve ter previsto. Eu estou passando todo objeto e a única coisa que eu quero mudar aqui é o quê? É o last name. Então vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e pronto. Com isso nós já estamos aqui capturando, vou dar um refresh aqui, capturando tanto nome quanto sobrenome aqui, Dias, Alves e qualquer outra coisa. Então, estou aqui já exibindo em tempo real que eu estou capturando dos meus dois inputs. É claro que esse código pode ser melhorado, né? Você pode criar, por exemplo, e por que esse código precisa ser melhorado? Porque a função está aqui diretamente no input HTML. Por exemplo, se essa ramificação estiver fechada, você vai ter que procurar onde está essa implementação, e isso é um pouco ruim. Então você pode chamar uma função aqui, setName, para deixar isso mais visível para os seus usuários, né? Ele vai ser uma função.
E aqui eu vou passar o E, que eu estou manipulando. E, por exemplo, para mudar o nome, eu posso já pegar todo esse meu bloco aqui, já colar ele aqui, né? Onde eu estou passando o E, e aqui eu bastaria simplesmente chamar minha função set. Na verdade, eu vou deixar como setName por enquanto, passando o meu E, né? E aqui ele já faz a alteração do nome. Meu código ficou mais limpo, né? Meu código HTML, e eu não tenho mais problemas de identificar onde está a função que está chamando o meu nome. É uma boa prática. Vamos ver se está funcionando. Eu vou chamar aqui Paulo, e olha, ele já está alterando o meu setName aqui, e o meu sobrenome também. Mas existe uma segunda melhoria que a gente pode aplicar aqui para deixar esse código ainda melhor, que é justamente, se eu quiser alterar o sobrenome, seguindo a lógica, eu teria que criar um set last name aqui, mas digamos que nesse formulário eu tenha, não sei, 5, 6 campos, eu teria que criar um métodozinho para cada campo, e isso é cansativo, é verboso, vai poluir o seu código. Uma maneira que nós temos de deixar isso mais genérico é criar uma função. Eu vou chamar de setProp, porque o que nós queremos fazer é alterar uma propriedade, né? E eu vou passar aqui para essa função como parâmetro, por exemplo, uma chave, ok? E o meu E aqui, o de sempre, né? Por quê? Porque eu quero simplesmente ter uma função para mudar qualquer propriedade que eu estou passando na chave para o valor que eu também estou passando aqui, né? Então, justamente eu posso agora, por exemplo, aqui no meu onChange, eu posso passar a minha setProp, dizendo para ela que eu quero alterar o meu name, né? A chave é o name e a propriedade é o target aqui, onde eu vou buscar o value. Só que aqui, ó, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso copiar ainda todo o meu objeto, e no name eu não posso simplesmente pôr key aqui, porque ele vai pegar justamente o que está, ele vai pegar a palavra key como chave e vai colocar isso no objeto. O que eu quero é o que está dentro da chave. Então eu coloco um parênteses aqui, forçando o meu objeto a procurar uma propriedade com o valor string que eu estou passando aqui. Eu vou salvar, vamos ver se isso ainda está funcionando. Ele já recarregou aqui. Se estiver funcionando, olha lá, eu já estou alterando meu nome, a função do sobrenome continua a mesma coisa. Eu vou alterar aqui também, tirando isso do meu sobrenome. Olha como o meu código já ficou um pouquinho mais, um pouquinho menor, um pouquinho mais enxuto, né? Last name, que é a minha chave, é o que eu quero alterar. Eu não preciso de uma função específica, eu posso criar então aqui uma função genérica para alterar as propriedades do meu formulário, né? Passando aqui setProp, a chave e o valor, e ele assim altera o valor do meu objeto. Vamos ver se está funcionando. Vou atualizar aqui. Paulo, está funcionando perfeitamente. O que nós vimos aqui, então, eu vou deixar esse código salvo, né, no GitHub desse treinamento. O que nós vimos aqui foi justamente como manipular um objeto, como alterar propriedades, valores de um objeto, utilizando o setState, o useState. Né? Praticamente é a mesma coisa que o que nós vimos anteriormente no useState, com valor primitivo, porém com duas propriedades muito importantes que você precisa entender para manipular objetos. Quando você faz o set de um objeto usando os states, você vai trabalhar com praticamente ali duas implementações. A primeira é o objeto, a cópia do objeto que você está trabalhando. Você precisa ter a cópia inteira do objeto. E depois você precisa especificar dentro desse objeto a propriedade que você quer alterar e o valor que você está alterando. Por enquanto é isso. Eu vou deixar na descrição o link da playlist e também do vídeo anterior. Por favor, não deixe de comentar se você teve alguma dúvida, se você tem alguma sugestão.
ou se algum ponto não ficou muito claro. Se você gostou desse tipo de conteúdo desse vídeo aqui, eu peço para que curta e compartilhe o vídeo. E se inscreva no canal para aprender mais sobre React, Hooks e outras ferramentas e frameworks também. Por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.